Olá, meu nome é Thaís Rangel e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como que eu organizo um ciclo de estudos, né? Como que eu organizo a minha vida para que eu consiga estudar sobre vários assuntos diferentes, sobre vários tópicos e me manter atualizada sobre as coisas que eu gosto, sobre as coisas que eu quero aprender, sem focar apenas no assunto que eu trabalho, que é o marketing, né? Então, antes da gente começar esse vídeo, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações, pois a gente tem vídeos novos toda segunda, quarta e sexta. E segue a gente também lá no Instagram, em @Grupo Creeper, onde temos conteúdos diários e o nosso time mostra um pouco dos bastidores, cada um cuidando dos stories durante o dia. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, se você tá aqui nesse vídeo é porque você é uma pessoa que você gosta de estudar e não necessariamente você vê o estudo como uma coisa que você precisa estar conectado a alguma instituição, né? Então você gosta de aprender sozinho, você gosta do processo de pesquisar, dessa curiosidade de ir atrás do conhecimento, né? Então de estudar sozinho, de aprender sozinho. E isso é o que a gente chama de ser uma pessoa autodidata. Então, essa é uma característica que muitas pessoas têm, inclusive eu. Então, eu gosto de montar os meus ciclos, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto de ir atrás do conhecimento e eu me sinto mais à vontade, mais livre de eu mesma montar ali o formato com que eu vou aprender, né? O método que eu vou usar para poder aprender. E aí, dentro disso, eu uso uma técnica que é muito baseada na roda da vida, né? Se você acabou de cair de paraquedas aqui e não sabe o que é roda da vida, não sabe como utilizar, tem um vídeo aqui no canal que explica um pouco mais sobre roda da vida, então você pode assistir. E aí, eu peguei a mesma metodologia da roda da vida, né, que é fazer a vida dividida ali em fatias, e eu transformei ela num método que eu uso para poder aprender, para poder estudar, tá? Então, o meu ciclo de estudos autodidata, ele é basicamente uma ferramenta que me ajuda e que me orienta ao percurso de aprender sozinha, tá? Então, isso é o ciclo de estudos autodidata. E como que você usa o ciclo de estudos autodidata, né? Como que você usa essa metodologia para poder aprender e estudar sozinho? Eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo, eu vou mostrar como que eu faço, mas é importante que antes de eu mostrar o passo a passo e antes de eu mostrar aqui como que você vai fazer, é importante que você entenda que você pode usar o ciclo de estudos autodidatas de duas formas, tá? Primeira forma, para a sua vida como um todo. Então, por exemplo, eu quero trocar de profissão, ou eu só trabalho constantemente com marketing, eu quero aprender e ter bagagem sobre outros assuntos. Então, você pode usar ele na sua vida pessoal / profissional ali, para poder estudar multi-assuntos, tá? Que é como eu uso. Mas você pode utilizar também o ciclo de estudos autodidata para a sua faculdade ou para o seu curso. Então, ao invés de dividir a fatia por assuntos, você vai dividir por matérias. Então, por exemplo, você está na escola e você tem aula de química, você tem aula de física, matemática. Cada uma das fatias seria a fatia da sua área ali, da sua matéria de estudo dentro da sua escola, dentro da sua faculdade, da sua pós, do seu mestrado. Ou você vai dividir cada uma das fatias, como eu faço, por assuntos, tá bom? Então você pode utilizar da forma que funcionar melhor para você, tá? Eu vou explicar aqui por assunto, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui no box de informações esse template aqui que eu criei. Ele é um template bem simples de estudos, mas ele funciona para mim e é onde eu organizo o meu ciclo de estudos. Então vamos lá. Aqui, ó, no meu ciclo de estudos, eu deixo um filtro aqui, que é o que tá válido, é o meu segundo semestre, ó, mas aí eu poderia colocar aqui primeiro semestre de 2022. Primeira coisa que eu faço é vir aqui no meu arquivo, ó, que é onde ficam todos os temas que eu gosto de estudar, tá vendo? Então eu fiz uma lista com todos os temas que eu gosto de estudar aqui. E aí, ó, eu vou apagar aqui, ó, vocês vão ver, ó, os que estão com a temática, ó. Então, eu tô apagando aqui tudinho, bonitinho, ó. Vou deixar só o tema aqui no meu arquivo e não vou deixar carga também e não vou deixar qual ciclo. E aí, quando eu chamo de ciclo, é a etapa que vai estar válida, se vai ser o meu ciclo primeiro semestre, segundo semestre e de qual ano, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar definindo quais os temas que eu quero estudar e o tempo que eu preciso ter para estudar em 2023.
Lembra que a roda da vida tem 12 fatias? Eu também gosto de dividir a minha roda de estudo em 12 fatias. Mas não necessariamente os meus temas precisam ser 12, tá? Então vamos lá, vou mostrar para vocês como eu faço. Primeira coisa, investimento e educação financeira. É uma coisa que eu quero muito continuar estudando. E eu me dispus aqui, eu quero me dispor a estudar uma carga de 2 horas. E esse ciclo vai estar no meu ciclo, vou criar aqui, né, o meu primeiro semestre de 2023. Pronto, criado. Vou colocar ele de roxinho, beleza. Qual que é o segundo tema que eu quero usar aqui? Eu quero estudar sobre inglês, quero continuar inglês, então, para quem não sabe, eu estou fazendo inglês e quero continuar. Então, eu vou colocar aqui que eu quero estudar 6 horas de inglês. Isso aqui vai estar no meu primeiro semestre de 2023, né? Eu quero também estudar psicologia, porque eu tô com algumas coisas para ler, algumas coisas para estudar e eu quero colocar isso no meu primeiro semestre de 2023, porque eu sei que eu não vou conseguir estudar isso até dezembro. E aí eu vou estudar 2 horas de psicologia e isso vai entrar aqui no meu primeiro semestre de 2023. O próximo assunto é gestão empresarial. Aí, ó, não tem aqui, então eu vou colocar gestão de pessoas, né, que é o que já tem. 3 horas. Também no primeiro semestre. E aí, ó, eu vou criar esse gestão. Ó, como empreendedorismo tem alguns aqui, eu vou apagar um, né, porque eu duplico eles, vocês vão entender depois por que eu duplico. Eu vou colocar aqui, ó, processos e gestão empresarial. Essa aqui é uma coisa que eu quero focar muito no meu primeiro semestre de 2023, porque é um foco dentro do nosso planejamento como empresa aqui. Então é uma coisa que eu quero estudar muito e quero me tornar muito boa nisso aqui, então vou colocar aqui. Certo? Eu defini aqui quais vão ser os meus temas. Então, ó, eu vou filtrar aqui o meu ciclo de estudos em 2023, primeiro semestre de 2023, e vão aparecer aqui só as temáticas que eu separei para estudar durante esse primeiro semestre do ano. E aí o restante, ó, vai continuar lá em arquivos, né, as outras temáticas, inclusive as desse semestre, tá vendo? Mas a gente vai trabalhar só com esse daqui, tá? Agora é hora da gente transformar essas categorias, né, esses laços, esses braços aqui que a gente criou de temáticas em fatias de roda da vida. Daí, é importante que você tenha papel e caneta, ou que você pode fazer por aqui mesmo, depende como você conseguir se, enfim, organizar melhor. Eu, nesse caso, a gente vai pegar aqui, ó, papel, caneta, a minha reguinha de fazer aqui o círculo de roda da vida. E aí eu vou usar também alguns lápis de cor aqui para poder dimensionar aqui quais são as temáticas, tá? Então, ó, primeira coisa que a gente vai fazer é, eu vou escrever aqui no cantinho quais são as temáticas que a gente vai estudar, né? Que eu vou estudar durante o meu primeiro semestre e o tempo que eu quero colocar para elas, tá? Como que eu defino qual é o tempo que eu vou usar em cada um desses conteúdos? Eu defino o tempo de atrelado à quantidade de coisas que eu sei que eu tenho para aprender sobre aquilo ali, baseado também no quanto aquilo ali é importante para mim. Então, por exemplo, a gestão de pessoas é uma coisa extremamente importante para mim. Então, eu coloquei aqui 3 horas, eu quero estudar bastante sobre isso. Inglês, muitíssimo importante para mim, porque muitos dos conteúdos que eu vou estudar aqui, eles estão em inglês. Então, eu preciso ter um nível de inglês muito bom. Então, 6 horas. Processos de gestão empresarial é um dos nossos focos principais para o ano na empresa, né? Então, coloquei 6 horas. Investimento e psicologia são assuntos que eu gosto muito e que eu preciso me manter atualizada, estudando constantemente sobre eles. Então, eu coloquei 2 horas, tá? Então, é assim que eu defino a quantidade de horas que eu vou estudar em cada um desses assuntos. E agora, como que a gente vai montar o seu ciclo de estudos, tá? Eu vou montar aqui a minha roda. Então, ó, eu faço meu círculo. E aí, gente, a gente vai dividir esta roda em 12 partes. Ai, nossa, precisa ficar bonito? Não, não precisa ficar bonito. Precisa fazer sentido pra você, tá? Então, vou nem fazer com régua aqui no meio. Eu gosto de fazer um negócio bem manualzinho. Então, ó, eu divido primeiro no meio, segundo no meio. Aí, aqui, cada uma dessas fatias, eu divido em 3. Então, ó, eu pego um pouco mais pro lado da direita
E aqui um pouco mais pro lado da esquerda. E aqui a mesma coisa. Você pode fazer isso com régua? Pode. Pode fazer do jeito que quiser, gente. Essa aqui é a minha. Então fica boa pra mim. Então, do jeito que você quiser, você faz aí. Então, ó, dividi em 3 aqui. Cada uma delas. E agora eu tenho as minhas 12 fatias. Agora é hora de eu organizar, dentro dessas fatias, os meus assuntos. Então, como que eu me organizo? Eu vou começar aqui por inglês, tá? O meu ponto 1, a minha ordem, é começar por esse inglês. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que eu coloco ordem aqui no nosso template do Notion, ó. Você vai passar ele pra cima, ok. Você vai passar ele pra cima aqui e ele vai ser o ordem 1. Então, inglês, ordem 1. E aqui, ó, eu vou mudar a minha carga horária aqui, que tá 6. Eu vou colocar a carga horária do meu bloco, que vai ser 2. Aí eu vou ter aqui mais uma de inglês. E eu vou ter mais uma de inglês. Agora, a gente vai organizar. Eu vou organizar aqui o meu ciclo de estudos. Então, eu já volto com vocês com o meu organizado por ordem, igual está aqui na minha roda, tá bom? Então, 1 minuto e a gente já volta. Bom, então, ó, organizei aqui o meu ciclo de estudos com a ordem que eu montei aqui na minha roda da vida, né? Com a minha roda de estudos. E aí ficou assim, primeira ordem inglês, vou estudar 2 horas, depois processo de gestão empresarial, tudo isso durante o meu primeiro semestre de 2023. E aí, como que eu me organizo, gente? Pô, sobrou um tempinho aqui, ou eu tô na fila de um banco, ou eu tô em qualquer lugar, eu abro meu ciclo de estudos e vejo qual que é o meu último registro. Então, ó, eu não tenho nada registrado, então eu vou começar por inglês. O que que eu faço? Eu vou abrir meu Duolingo. Aí eu fiquei ali na minha fila do banco, pô, meia hora. Então eu vou colocar aqui, ó, 30 minutos. Pronto. Quer dizer que a próxima coisa, obrigatoriamente, que eu, Thaís, vou estudar, vai ser inglês, até concluir 2 horas. Concluir 2 horas, aí, vou colocar aqui o restante, né, 2 horas. A próxima coisa que eu vou estudar vai ser processo de gestão empresarial. Ai, estudei 10 minutos. Põe aqui 10 minutos. Pô, estudei mais 20 minutos. Tá, então agora você estudou 30 minutos. Estudei mais 30 minutos, beleza? Agora você estudou 1 hora. E assim, opa, estudei 1 hora. E assim, você vai até que você conclua a sua meta de estudo para aquela fatia. Isso pode durar 1 dia, 5 dias, 10 dias ou 1 mês. A ideia é que você tenha uma direção do que estudar e do que é prioridade para você durante o seu semestre. E aí, claro, o quanto isso for prioridade, você pode ir colocando tempos na sua agenda. Então, quer dizer que toda quarta-feira à tarde, ali das 6 às, sei lá, das 4 às 6, você vai reservar para que você estude alguma coisa do seu ciclo de estudos autodidata. Ou, não, eu prefiro estudar de manhã. Então tá, então vou acordar um pouquinho mais cedo e vou estudar meia hora de qualquer coisa que esteja aqui. Então, todo dia eu vou estudar meia hora, 20 minutos. E aí você vai cumprindo aqui, de acordo com a sua ordem, o que você precisa estudar. Pode ser que você passe por tudo e você tenha dentro de 1 mês ainda. Aí o que você faz? Você volta lá em cima. Você volta. Por quê? Porque é uma roda. Então, você chegou no último, você volta pro primeiro. E assim você vai até que acabe o seu semestre, assim que você concluir o seu semestre. Começou outro semestre, veja o que disso aqui ainda faz sentido para você para o semestre seguinte, inclua as coisas que você precisa estudar mais e tire as coisas que você não precisa estudar tanto, ou que você acabou, que você concluiu, que você aprendeu, que você precisava, tá? Então é assim que eu faço. E aqui embaixo, ó, do meu ciclo de estudos, eu organizo também uma coisinha chamada para estudar. Por quê? Se eu tô na minha fatia de processos de gestão empresarial e eu achei uma coisa muito legal de psicologia, eu vou ler agora? Não, vou ler agora. Eu vou botar o link aqui. Então aqui, ó, eu tomo nota de algumas coisas. Ó, então, por exemplo, ó, eu tenho esse link aqui da USP, que é como apresentar com eficiência. Quando entrar no meu ciclo de estudos, em algum momento, sobre apresentações, ou enfim, sobre essa temática de autoconfiança, etc., eu vou ler aquilo ali. Então, eu sei também que eu tenho ali um grande balcão de coisas para estudar e para ler, que eu centralizo tudo num único lugar e que quando chegar a hora daquilo eu leio. Assim eu também não perco tempo procrastinando com coisas que não vão me agregar segundo os meus objetivos e ao meu planejamento, tá?
Então é basicamente assim que eu organizo o meu ciclo de estudos, é assim que eu consigo me manter atualizada e em constante desenvolvimento intelectual, é assim que eu consigo me manter informada dos assuntos que eu gosto, é assim que eu consigo constantemente aprender e de uma forma autodidata, que pra mim, Thaís, é o que funciona. E aí, lembrando, você pode aplicar isso tanto como eu faço com temáticas diversas, como você pode usar isso dentro da sua faculdade, da sua escola, da tua pós, e colocar cada uma dessas fatias para ser as matérias que você precisa estudar em casa e que você precisa se preparar para algum tipo de prova, enfim, tá? Essa é a ferramenta e aí você aplica da forma com que funcionar melhor para você, porque isso é o legal da ferramenta, né? A gente adaptar ela para nossa realidade. Eu espero que vocês tenham gostado muito de conhecer a forma com que eu me mantenho atualizada e que eu estudo, que vocês comecem a usar também o ciclo de estudos autodidata para vocês e que vocês consigam se desenvolver como pessoas e como profissionais, porque esse é o intuito, o objetivo do vídeo, ajudar vocês nesse processo de evolução e desenvolvimento. Caso vocês tenham algum comentário, alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários. O link que eu vou colocar aqui embaixo para vocês é desse meu template que eu mostrei para vocês aqui, e eu vou linkar também aqui um vídeo de Habit Tracker, que é um vídeo que a Aline fez, para que você também consiga colocar dentro do seu controle de hábitos um tempinho ali para você estudar e aí olhar para o seu ciclo de estudos. Então é muito legal. Se você não sabe o que é um Habit Tracker, né, um controle de hábitos, a Aline vai te explicar nesse vídeo que está linkado aqui. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.